Neste vídeo, Follow Tram 28, ou Seguir o Elétrico 28, uma das mais carismáticas carreiras da cidade de Lisboa, com início no Martim Moniz e término no Cemitério dos Prazeres, vou tentar dar a conhecer um pouco do património histórico-artístico da capital de Portugal. Nesta parte, vamos percorrer o espaço entre o Martim Moniz e o Convento da Graça. E se for do vosso agrado, por favor, subscrevam o meu canal. A área do Martim Moniz toma o nome do cavaleiro que, em 1147, deu a sua vida encurralado numa das portas da cidade de Lisboa, para que os seus camaradas de armas pudessem entrar na cidade e a conquistar aos mouros que aí a habitavam. Aqui era igualmente a área em que as tropas portuguesas estariam acampadas, para além da Zona da Graça. O Monte Sangenes seria o local onde Afonso Henriques teria o seu quartel-general. No século XIV, o rei Dom Fernando prolongou as muralhas e aumentou o número das torres de defesa da cidade. Ainda hoje é possível observar junto ao Martim Moniz uma dessas torres, a Torre do Jogo da Pela. Nesta praça localiza-se a Capela da Saúde, fundada em 1505 pelos artilheiros da cidade de Lisboa com invocação a São Sebastião, santo de grande devoção, protetor contra a peste que assolou a cidade em várias ocasiões. Desde 1661 que a capela é dedicada a Nossa Senhora da Saúde, protegendo Lisboa e seus habitantes contra a doença. Na parede do arco triunfal, que antecede a capela mor, existem duas esculturas, São Sebastião à esquerda e Santo António com o Menino à direita. A encimar, as armas de Portugal. A imagem de Nossa Senhora da Saúde data do século XVI e todos os anos sai em procissão no mês de maio, no mesmo mês que o ano de 1569 assistiu à peste a dizimar quase metade da população de Lisboa, realizando-se desde o ano de 1570, sendo uma das mais antigas procissões de Lisboa. Silhares de azulejos com figuras bíblicas do século XVIII, da autoria de António de Oliveira Bernardes, decora o interior da capela. O teto possui as iniciais AM, significando Ave Maria. Na mesma rua da Capela de Nossa Senhora da Saúde, em tempos existiu o Colégio dos Meninos Órfãos, também designado Recolhimento do Amparo. A porta principal é em estilo manuelino, datando do século XVI, ou seja, é anterior ao terremoto de 1755. A porta do pátio, que dá acesso ao interior, possui brasão com as armas reais. No interior, a escadaria que dá acesso ao quarto piso é decorada com 41 painéis de azulejaria portuguesa do século XVIII, com cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Teria como finalidade ensinar a Bíblia, através do poder da imagem, às crianças analfabetas. O edifício original do Colégio dos Meninos Órfãos foi criado em 1273 pela rainha Dona Brites, mulher del rei Dom Afonso III. Porém, o atual edifício foi refundado em 1549 por Dona Catarina, mulher do rei Dom João III, sob a invocação de Nossa Senhora de Monserrate, para albergar 30 crianças órfãs e pobres, com o intuito de as educar para as missões religiosas em África e no Brasil. No topo do edifício existe uma varanda a partir da qual se obtêm fantásticas vistas sobre Lisboa. Esta também é decorada com a azulejaria portuguesa do século XVIII, com motivos em jarrões de flores. De momento, estamos literalmente a seguir o Elétrico 28, enquanto entramos na Mouraria, uma antiga parte da cidade de Lisboa. O nome, Mouraria, vem dos mouros que aqui a habitavam após terem sido aqui realojados com a conquista de Lisboa em 1147. A tradição indica que o estilo musical designado por fado terá tido a sua gênese nesta parte da cidade, sendo normalmente acompanhado à guitarra. O nome fado vem do latim fatum, significando destino, e terá raízes na tradição moura das gentes que habitavam esta parte da cidade,
cantando com sentimento de tristeza profunda e nostalgia, de saudade. No século XIX, este tipo de música seria empregue por prostitutas que cantavam nos bordéis, provavelmente uma forma de atrair clientes, sem nos esquecermos que Lisboa era um dos portos principais da Europa, por onde passava o comércio, cujo destino seria o norte da Europa, onde aportavam marinheiros de várias origens. O fado também era cantado em tabernas, associado aos bairros tradicionais da capital, como Alfama, Moraria, Castelo, Madragoa ou Bairro Alto. A mais famosa intérprete desse tempo foi Maria Severa Onofriana, sendo ainda possível ver a casa onde terá passado os últimos anos da sua vida. Hoje em dia é uma casa de fados, sendo assim possível usufruir da alma da moraria. À direita, ainda é possível ver um dos passos da procissão do Senhor dos Passos. O passo de Verónica limpa o rosto de Jesus. Datando de 1765. No lado esquerdo está localizado o Palácio dos Condes de Figueira, do século XVII, e à direita, outro dos passos da procissão que ainda subsistem, o de Santo André. A ligar ambos, encontrava-se o arco com o mesmo nome, construído durante o reinado de Dom Fernando, sendo uma das entradas de Lisboa medieval. Tinha matacães e caminho de ronda, tendo sido destruído em 1913 para que o trânsito automóvel pudesse passar. Num período em que se quer menos carros nos interiores das cidades, o Arco de Santo André nunca mais será devolvido aos lisboetas. Subindo por esta rua íngreme, chegamos ao topo do Morro da Graça. Nesta colina, assim como no Martim Muniz, estiveram acampadas as tropas portuguesas durante o cerco a Lisboa em 1147. Um dos monumentos mais importantes da cidade de Lisboa localiza-se aqui, o Convento da Graça. Datando de 1271, foi a principal sede da Ordem Mendicante de Santo Agostinho em Portugal até a extinção das ordens religiosas em 1834. Atualmente a igreja está aberta ao culto e a parte conventual foi cedida aos militares, havendo planos para a instalação de uma unidade hoteleira aqui. A atual construção é posterior ao terremoto de 1755, com caráter barroco tardio, planta cruciforme, nave única e altares do final do rococó. A Irmandade do Senhor dos Passos tem aqui o seu próprio altar, sendo responsáveis desde 1587 pela elaboração da procissão do Senhor dos Passos. Esta é a maior procissão da cidade de Lisboa e passa por ambos os passos referidos no vídeo. Na Capela Mor, o altar é datado do século XVIII, em forma de trono flanqueado por colunas em madeira pintada a imitar mármore. De cada um dos lados da Capela Mor existe um órgão de tubos, flanqueados por pinturas aludindo à vida de Santo Agostinho. Ainda é possível observar elementos anteriores ao terremoto de 1755, como na Capela Batismal, onde se localiza a arca tumular de Rui Gomes de Alvarenga, datada de 1473, assim como na Câmara de Acesso à Sacristia, com decorações azulejares datadas entre os séculos XVI e XVIII, com representações de grotesco.
O acesso à sacristia é feito por portal barroco do período do rei Dom Pedro II, com colunas salomónicas de mármore rosa. No topo, 2 anjos seguram o escudo de armas de Mendo de Foios, o qual foi secretário de Estado e responsável pela direção das obras da sacristia. O espaço barroco da sacristia alberga 2 enormes espaldares de mármore. Um deles alberga um relicário e o outro o túmulo de Mendo de Foios. O teto é do século XVIII, da autoria de Pedro Alexandrino de Carvalho, e representa a Assunção da Virgem, ladeada por anjos e recebida pela Santíssima Trindade. Painéis de azulejos do século XVIII, com cenas marianas e pinturas joaninas, decoram o restante espaço da sacristia. A cidade de Lisboa, durante o século XIX, expandiu-se para a Zona da Graça devido à industrialização e à construção de novas fábricas. Estas novas fábricas requeriam mão de obra e assim a população de Lisboa aumentou com gentes vindas dos meios rurais à procura de melhores condições de vida. Muitos destes trabalhadores ficaram alojados perto dos locais de trabalho. Desta forma, nascem na Graça, entre o final do século XIX e início do século XX, os bairros operários, como a Vila Sousa, Vila Rodrigues, Vila Berta ou o bairro Estreladouro, assim como equipamento de lazer associado, como o Royal Cine. O filme Pátio das Cantigas representa a vivência destes bairros operários e dos seus característicos pátios. Apesar de ter sido filmado nos estúdios da Tobis, no Lumiar, há quem ainda tente encontrar na Graça o Pátio do Evaristo. Oh Evaristo, tens cá disto? Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo sobre a cidade de Lisboa. Em breve haverá mais. Subscrevam o canal para as próximas partes e novidades. Obrigado.